Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TN Live Business. Hoje vamos conversar com Ítalo Mitre, diretor-presidente do Arena das Dunas. Vamos falar com Ítalo sobre PPP e concessões, as oportunidades que existem nesse formato de negócio. Tudo bom, Ítalo? Como vai? Tudo bem, Flávio? Obrigado por me receber aqui e pelo espaço. Prazer é meu falar com um jovem gestor, que está à frente aí de um empreendimento inovador no nosso estado, que é o Arena das Dunas. Ítalo, o nosso telespectador é um público mais voltado para a questão de gestão, de empreendedorismo, e o termo concessão, termo parceria público-privado, que é a PPP, ele muitas vezes não é tão conhecido das pessoas. Queria aproveitar que você está aqui falando conosco, para a gente falar um pouco sobre isso, aproveitar o seu conhecimento, que o nosso telespectador entenda um pouco o que é uma concessão, o que é uma PPP, quais os diferenciais dela. Maravilha. Concessão e PPP são ferramentas que existem, né, na nossa legislação, que estabelecem um modelo de interação entre o público e o privado, né? Essa interação ela é cotidiana, né? Qualquer entidade pública conta com o setor privado, seja como prestador de serviço, seja como fornecedor, e há uma forma diferente que é a concessão em PPP. Por que eu acho um modelo que gera muita oportunidade, tanto para o setor público quanto para o privado? Eles têm uma particularidade que é aproveitar as potencialidades de cada parceiro, né? Ou seja, o parceiro público tem suas potencialidades, o parceiro privado tem as suas potencialidades. E esse modelo de concessão em PPP, ele aproveita o melhor desses dois, né? Ele maximiza as vantagens de um com as vantagens de outra, em benefício não só dos dois, mas do público em geral. Exatamente. É o que eu chamo ele ajuda a gerar valor público, né? Que é justamente entregar mais para a população. Muitas vezes o setor público, por conta de seus problemas fiscais, né, e gerenciais, não tem condição de realizar aqueles investimentos, seja na área de infraestrutura, seja na área de logística, né, seja na área de educação, de saúde. Hoje nós temos exemplos de PPP e concessão em todas essas áreas, né? Exatamente. Tem uma consultoria que acompanha os projetos de PPP e concessões pelo Brasil, que chama Radar PPP. Eles monitoram quase 3.000 projetos em todo o Brasil. E aí são projetos de N frentes, né? Penitenciária, escola, hospital, mercado público, rodovia, saneamento, iluminação pública, mercado público, enfim, são arenas, né, como é o caso da nossa aqui em Natal. Então, é um sem número de oportunidades e que vem ao encontro das demandas sociais, né? A gente vive um momento histórico onde as demandas sociais são intensas, os investimentos para fazê-las são maiores ainda, né? Então, essas duas ferramentas, elas trazem uma particularidade que é de reduzir essa pressão fiscal aí no orçamento público. Mas, assim, além dessa característica, o interessante desse modelo você possibilita ao privado, né, aplicar a sua eficiência, né, a sua especialidade naquele determinado setor, para gerar mais valor, entregar mais benefícios. Entregar o melhor produto. Exatamente. Para a população, para o contribuinte, né? Exatamente. E dentro da política pública que o ente político entender que é necessário. Exatamente. Qual o momento que você acha que essa modalidade, qual é a mais adequada, assim? Bom, a gente tem 3 tipos, né? A concessão comum, que ela tem lugar quando a cobrança de tarifa, né, do usuário, ela é suficiente para fazer frente aos investimentos. Então, saneamento, por exemplo, que a população paga a tarifa lá de água, uma rodovia muito movimentada, onde uma cobrança de pedágio pode fazer frente a esses investimentos. E do lado da PPP, ele tem lugar para fazer frente a empreendimentos onde ele por si só não se sustenta, ou porque a demanda e a possibilidade de cobrar tarifa ela é baixa, né? Uma rodovia com
pouco movimento, fluxo. por exemplo, com pouco fluxo, ou eventualmente um mercado público onde a tarifa lá de permissão de uso não seja suficiente para manter os investimentos, né? E, às vezes, a própria impossibilidade de cobrar tarifa, né? Por exemplo, um centro administrativo ou um hospital, uma escola, onde o destinatário desse serviço é o próprio poder público, né? Então, você não cobra tarifa de quem está indo na repartição pública ou quem vai estudar numa escola pública. Você entrega esse serviço, esse escopo, para o próprio poder público, de acordo com a política pública estabelecida. Então, para o nosso telespectador entender e fazer um breve resumo do que nós conversamos até agora com o Ítalo, você tem a concessão principalmente naquelas atividades ou naqueles segmentos onde ela se pague, tipo uma rodovia de alto fluxo de carro. Então, o privado, o governo faz a concessão, quem ganha a concessão vai construir ou reformar, vai manter a rodovia e vai cobrar um pedágio por isso aí. Ou quando você não tem uma renda, não seja autossustentável, você parte para uma PPP. Por quê? Porque você vai ter várias fontes de renda. Você vai ter tanta questão do público, né? O operador daquela PPP, ele vai, como se diz a história, se virar nos 30 para fazer aquilo se tornar financeiramente viável, não é isso? Exatamente, com um subsídio aí do público, né? Isso abre outras possibilidades, por exemplo, uma PPP de escola. Você não está limitado a remunerar simplesmente a entrega física, vamos dizer, tangível do empreendimento. Você pode criar o estímulo para reduzir evasão escolar, por exemplo. Melhorar a qualidade do ensino. Melhorar a qualidade do ensino. Melhorar a qualidade da merenda. Né? Exatamente. Então, você pode criar esses indicadores e criar o estímulo, né? Ou seja, eu pago melhor se a evasão escolar diminuir, supondo que esse seja uma política pública adequada ali para aquele momento ou para aquela região. Ou aumentar aí a aprovação no Enem daquela escola pública, por exemplo. Então, a PPP ela tem uma facilidade aí por repartir os riscos, né? Parte do risco fica com o particular, parte do risco fica com o privado. Então, você consegue estimular determinados direcionamentos, se aproveitando aí da expertise do privado, né? Ítalo, esse tema PPP e concessão concessão é mais antigo no Brasil, né? A PPP é um tema mais moderno. Nós vimos no país e aqui no estado vários exemplos de muito sucesso e alguns exemplos que não deram tão certo, né? Você acha que isso é devido aos segmentos, devido à forma que foi feita, devido ao pioneirismo? Qual a sua avaliação para aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo? Sim. Eu acho que é um misto de tudo isso que você colocou, Flávio, né? O projeto de PPP, ele é um casamento, né? O poder público e o privado, eles andam juntos, eles têm que estar alinhados nessa entrega aí do valor que foi escolhido, né? Daquela decisão política de direcionar o investimento para aquele setor. Mas, assim, alguns desafios, eles existem desde a própria concepção do projeto, né? A gente tem uma cultura jurídica muito focada no custo da compra pública, né? E a PPP, como eu estava comentando, ela é um contrato de investimento e é um olhar para o resultado, né? Então, esse custo, ele vai variar e às vezes ele é intangível, né? O exemplo que a gente deu aqui de redução da evasão escolar. Por que esse aluno não tá permanecendo na escola? Às vezes com um treinamento barato ou simples, com o professor. Um material escolar adequado. Exatamente, né? Uma estrutura limpa, organizada, né? Funcional, uma merenda de qualidade, enfim. Algum problema desse que às vezes o custo de resolução ele não é tão alto, mas o valor entregue é grande. Então, essa orientação para o custo às vezes traz problema. Uma agência que cuide aí tanto da interação na gestão do contrato quanto na concepção do projeto,
ela é também um problema, né? A inexistência dela, porque um projeto de PPP envolve investimentos altos, vários stakeholders, né? Tem um financiador, tem um segurador, tem um mercado que precisa aceitar, precisa comprar, né? Ele precisa entender aquilo, precisa confiar e esses projetos eles precisam ser vendidos, né? Entre aspas, para a iniciativa privada. O poder público ele precisa convencer que, olha, isso é um bom negócio, isso é uma oportunidade de você ganhar dinheiro e entregar esse benefício para a população. Então, uma necessidade de amadurecimento institucional bem amplo que eu enxergo essa necessidade. Certo. Eu perguntei isso, Ítalo, porque nós tivemos aqui uma live com o Dr. Jaime Calado, que é o secretário de Desenvolvimento do Estado, e falamos sobre a questão do aeroporto de São Gonçalo, né, que foi a primeira PPP do Brasil, né, na questão de aeroportos. E falando que a empresa, né, que ganhou a concessão lá, a parceria, ela teria devolvido e a gente discutindo os motivos, e ele alertou justamente que por ter sido o primeiro, o aeroporto de São Gonçalo sofreu muito, porque o modelo que foi projetado para lá tinha muitas restrições, muitas exigências, muitas coisas que praticamente inviabilizaram a operação do aeroporto. E que com essa, vamos dizer assim, devolução, que a princípio as pessoas acham que é um fator ruim, não deixa de ser, né? Mas que gera uma nova oportunidade para o aeroporto ter um operador mais eficiente, que faça um investimento maior. Por quê? Porque o modelo que está sendo formatado agora já é fruto de uma evolução de todos os aeroportos que foram privatizados no Brasil, foram feitos PPPs, e hoje o modelo é mais adequado. Então, por isso que eu perguntei se questão do pioneirismo, da inexperiência, e aí já voltando um pouco para a questão das arenas, foi uma questão que foi da Copa do Mundo, né? Várias cidades do Brasil foram feitas arenas, o governo não tinha recurso para montar aquelas arenas e foram feitas essas parcerias. E então eu perguntei para a gente ter um diferencial se esse pioneirismo, se essa inexperiência, ela gerou pontos negativos para quem está operando hoje esses equipamentos. Com certeza. Eu acredito que quem faz uma atividade ou uma ação pela primeira vez está sempre aprendendo, né? Então, eu acho que essa mudança no aeroporto é uma oportunidade para aprimoramento do processo, né? O que é que foi bem sucedido e o que é que não foi, quais são as expectativas que não foram confirmadas, né? O que é que de repente apareceu nesses anos de operação que não foi visto no projeto, né? A gente, da concepção aí da arena, do aeroporto, que foram projetos empurrados ou estimulados aí pela Copa do Mundo, né? A gente tem quase 10 anos, né? Nesse movimento houve várias transições políticas, econômicas, até uma pandemia global que ninguém estava esperando, né? Passou um ano aqui praticamente aprendendo até a cumprimentar as pessoas, né? Você não tem a dificuldade até como vai fazer essa interação a partir de agora. Então, essa oportunidade eu vejo como um momento para se melhorar, né? O aeroporto está aí, de excelente qualidade, é necessário para Natal ter um aeroporto, né? Então, que a gente olhe para essa crise como uma forma de sair mais maduro aí, né? Mais maduro e mais eficiente. E mais eficiente. Ítalo, você falou aí da pandemia, que chegou, ninguém esperava, né? Eu imagino você como gestor de um equipamento que basicamente vive de público, né? E de grandes públicos, né? E como é que a pandemia chegou? Como é que vocês sentiram esse impacto? Como é que foram as medidas que foram tomadas lá? Agora já falando aqui da Arena das Dunas, sim. Como é que vocês vêm atravessando até o dia de hoje essa pandemia? Flávio, a gente foi arrebatado aí pela pandemia, né? Pra você ter uma ideia, a gente no mês de março teve um jogo, acho que no sábado, com o público. Na segunda teve um jogo
sem público, porque o América tinha uma penalidade, tinha que cumprir um jogo sem público, não em razão da pandemia. E na quarta tinha um outro jogo já marcado. E a gente terminou a semana em home office, né? Os jogos foram cancelados, os campeonatos foram encerrando, as atividades foram fechando. E na sexta-feira a gente começou a semana com 2 jogos marcados. Na sexta-feira a gente estava trabalhando de casa. Então, assim, ninguém está preparado para isso, né? Ninguém antecipa essa mudança tão drástica, especialmente no setor da gente que trabalha com o público, né? Que trabalha com a convivência entre as pessoas, seja um jogo de futebol, um show, um circo, um parque, é um lugar para confraternizar. Então, o que a gente fez primeiro foi olhar como a gente atender, né, as demandas das autoridades, né? A gente já tinha um olhar de digitalização muito grande lá para a gestão. A gente tem uma área de quase 150 mil metros quadrados, então muito do trabalho é remoto, ainda que seja lá na arena, né? Então a gente tem um software que gerencia as manutenções, o encarregado que realiza a manutenção, do local da manutenção, ele já gera evidências, já gera o relatório, isso já entra nesse banco de dados. E essa inclinação se intensificou, né? Voltamos primeiro com as atividades de escritório e lojas, né? Foram as primeiras a serem permitidas aí o retorno ao trabalho. Posteriormente a academia voltou a funcionar, o futebol sem público, e agora a gente está vivendo a expectativa do retorno dos eventos, né? A gente tem um evento marcado aí para o fim do mês de novembro, e a gente espera que isso seja um passo inicial para que essa cadeia volte a se movimentar, né? Eu sou um entusiasta aí dessa atividade aí de eventos, né? Seja entretenimento, seja corporativo, porque primeiro uma atividade que tem tudo a ver com o nosso DNA turístico, né? De receber visitantes, de ter essa troca aí entre pessoas. E é uma atividade que mexe com a cadeia inteira, né? Desde do táxi que traz a pessoa do aeroporto, o restaurante, o hotel, enfim, o ambulante que vende na entrada lá o produto dele, até os produtores, né? Que é uma cadeia importante aí no nosso segmento. Então a gente está aguardando esse retorno ansiosamente. Ítalo, e como é que foi fazer toda essa gestão financeira, questão com os colaboradores, com as empresas que funcionam lá dentro da arena, durante esse período? Foi um desafio também. Assim, os nossos clientes também estavam assustados, né? Não sabiam como é que a atividade deles ia responder, quanto tempo ia durar essa paralisação. Então, a gente conversou com cada um, fez um plano de ajuste aí em razão da pandemia, né, para dar um fôlego de caixa para os locatários, os clientes, e para mantê-los, né, com oxigênio para conseguir, na retomada, desenvolver suas atividades, né? Manter o seu negócio e até ampliar. Exatamente. Alguns deles tiveram um ganho, né, assim, em termos de clientela. A gente observou que alguns clientes, algumas atividades, o público consumiu mais nessa pandemia. Outros realmente ficaram impossibilitados até de operar, né? A gente tem uma academia de CrossFit lá, ficou praticamente 6 meses fechado. Então, cada cliente a gente procurou tratar de forma especial, né? Na PPP a gente tem 2 linhas de negócio, vamos dizer assim. Tem a exploração das receitas acessórias, que essa foi muito complicada, né? A principal fonte de negócio da gente é evento e futebol. É a bilheteria, né? É a bilheteria. No nosso caso é a alocação do espaço, né? Mas se você não tem evento, você não tem espaço locado. E tem as obrigações da gente com a concessão, né? Manutenção do espaço, dos sistemas, né? Verificação de toda a estrutura. Então isso não para, nem tem como parar, né? A gente manteve todas
as equipes de manutenção funcionando, né? Óbvio, fez um rodízio para reduzir a população, equipou todo mundo para evitar esse contato aí que potencializasse a transmissão, né? Testamos as pessoas periodicamente, né? E afastávamos quem eventualmente tenha dado positivo. E seguimos aí nessa toada, com esse desafio, né, de manutenção da estrutura. Eu brinco que é uma atividade que não cabe home office, né? Você tem que manter a estrutura onde ela está. Então, a gente adaptou aí as rotinas e os protocolos internos para que os nossos colaboradores continuassem entregando, né, com a segurança de saúde. Ítalo, a Arena das Dunas talvez seja a arena mais bem localizada, acho que de todas as que eu conheço. Ela fica no bairro Nobre, né, no centro da cidade. As outras arenas, ela tem também essas atividades como a Arena das Dunas tem, ou isso é um diferencial que vocês têm aqui pela localização do espaço? Flávio, eu digo que cada arena é um indivíduo, né? Você tem que olhar as potencialidades daquele equipamento, da localização, da praça onde ela se encontra e entender aí o que é que você pode oferecer para aquele contexto, né? Existem outras arenas mais tão bem localizadas quanto a nossa, né? Existem arenas em áreas mais remotas, mas cada uma delas tem sua particularidade. Então, nós temos, por exemplo, no grupo a Arena do Grêmio, numa área mais afastada um pouco do centro da cidade, mas tem um clube que está disputando aí nos últimos anos as grandes competições. Então, faz sentido para eles focar nesse tipo de produto. A gente está dentro da cidade, está fácil de acessar, então faz sentido que a gente invista aí nos pequenos eventos, nos eventos corporativos, nas lojas, né? São produtos ou entregas que fazem sentido aqui para Natal, né? Você pega, por exemplo, o Allianz Parque em São Paulo, ele tem uma potencialidade de explorar os mega eventos internacionais, né? Tá na maior cidade da América Latina, já é destino desse tipo de produto, então faz sentido que ele foque nisso e não no pequeno evento. Então cada praça, né, tem suas características. A nossa focou nesse modelo, né? Ocupações contínuas, eu chamo, né? Que é loja, academia, escritório, eventos pequenos também. Então nosso esforço é que todo dia tenha ocupação, né? Então, se tiver um evento de segunda a segunda, esse é o nosso foco. Para competir em trazer uma turnê internacional com o Allianz, a gente vai gastar uma energia difícil, porque não tem esse caminho aqui aberto, né? Não basta só a arena, todo o destino precisa ter... Tem que a questão do hotel, a questão do transporte aéreo, a questão do público consumidor, se está aqui ou se está em São Paulo. Paga aquele preço, né? Exatamente. Então, no nosso caso, a gente procurou explorar essa potencialidade. E a gente reputa que vem tendo sucesso nisso, porque mesmo na pandemia a gente conseguiu locar novas lojas, né? Novos escritórios. A gente suspendeu um projeto que a gente olha com muito carinho, que é o coworking, né? Um espaço para trabalho, né? Coletivo, enfim, com essa interação. Que vem muito a calhar com você que está nos vendo, que está começando o seu negócio, que está desenvolvendo o seu negócio. Você não precisa ter um escritório alugado, você não precisa ter um espaço. Você vai para um cowork desse da Arena das Dunas, quer dizer, você vai ter lá sua internet, você vai ter lá sua sala de reunião, você vai ter lá seu café, até seu endereço, né? Seu endereço, exatamente. E você vai focar na sua atividade, exatamente, né? Porque principalmente profissional liberal, quem tem um pequeno negócio, sabe quanta energia gasta para manter a infraestrutura, alugar, funcionário, limpeza, né? Segurança, estacionamento. Então, tudo isso tem lá no Arena das Dunas. Tudo isso está entregue lá por nós e a gente espera
voltando aí a convivência normal, voltar esse projeto e acelerá-lo e receber cada vez mais gente lá na arena. Ítalo, essa semana eu estava vendo que estão voltando os eventos e os shows. E já vi que vai ter um show no Arena das Dunas no final do mês. Como é que está a expectativa, os preparativos? Como é que vocês estão vendo isso aí? A gente está vendo com muita satisfação, né? A gente, como eu disse, o nosso intuito é receber sempre mais gente, sempre ter mais conteúdo para que as pessoas convivam lá na arena, né? Esse ano foi um ano triste para todo mundo, né? Principalmente quem está no ramo de meio. Entretenimento, né? Exatamente. Tanto quem o profissional desse ramo, né? Quanto o cliente, né? Quem consome entretenimento é porque gosta de gente, gosta de conectar, gosta de estar junto, gosta de festejar. E a gente que trabalha lá não é diferente, né? A gente sente essa ausência e então, assim, a gente está muito satisfeito que as condições tenham permitido fazer esses pequenos avanços, né? A gente espera que esse primeiro evento seja um paradigma para que a gente volte aí, se não ainda em 2020, mas em 2021 consiga alcançar essa volta nesse setor. Tirar o tempo perdido, né? Exatamente. Eu conversei aqui com o Abdon semana passada e ele estava relatando que no segundo semestre do ano que vem, quem quiser viajar não vai encontrar viagem, porque não vai ter voo, não vai ter hotel, porque está todo mundo se programando para o segundo semestre. E eu acredito que na área de eventos, também de shows, de futebol, quando tiver o primeiro jogo que tiver aberto ao público, eu vou estar lá, porque eu gosto, eu me sinto bem no ver o futebol, no local, né? E eu espero que a gente vê as praias lotadas, a gente vê shopping já com pessoas, a gente vê as escolas voltando e graças a Deus você não tem aumento significativo. A gente tem que conviver com esse vírus, a gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Ele não vai embora rápido. E eu espero que esse show que vai ter na Arena das Dunas seja o primeiro de muitos, que seja uma retomada cada vez mais segura, mais tranquila e que as pessoas possam aproveitar. Ítalo, a Arena é uma parceria público-privada com o governo do estado do Rio Grande do Norte. A gente vê ultimamente que teve idas e vindas nessa questão de contrato, a gente vê tudo. Como é que está hoje a relação da Arena com o governo? Como é que está a situação do contrato? Olha, Flávio, a gente tem aquela dificuldade que eu comentei da interlocução estável, né? A gente está na terceira administração estadual, né? Desde o início do projeto. Isso gera um retrabalho, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte a gente não tem uma agência de parcerias, né? Que em alguns estados, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, algumas cidades têm também, Campina Grande, por exemplo. Então, a gente não tem essa interlocução constante com o estado. Então, há um retrabalho, há um aprendizado do novo gestor. Então, isso gera uma dificuldade, né? E um trabalho para compreensão daquele método, daquele processo. E a gente vem se esforçando, né, para estar disponível para todo novo gestor que nos conecta, né? Assim, as portas estão sempre abertas para todos. A gente tem no nosso site uma página de transparência, então todos os documentos estão lá. Quem quiser consultar lá também, tiver curiosidade, ver os balanços, demonstrações financeiras e outros documentos de interesse público, a gente tem um repositório lá. A gente entende essa dificuldade fiscal, né, que não é só exclusividade do Rio Grande do Norte, então isso gera, obviamente, uma pressão no gestor e a nossa resposta é trabalhar, né, tentar entregar o maior valor possível que a gente pode para a comunidade, né, e receber as críticas e fazer as correções que são inerentes a qualquer relação aí de longo prazo, né? O contrato da Arena das Dunas foi assinado em 2011 e a previsão de encerramento é 2031. Então,
em 20 anos há muito aprendizado, há muito erro, há muito acerto, né, entre os parceiros. E eu acho que o que deve ficar de lição, deve ficar de legado aí dessa experiência é que tanto o parceiro privado quanto o público, eles têm as suas responsabilidades em fazer dar certo aquele empreendimento, né? Isso reverbera aí no mercado, a gente tem essa mesma consultoria que eu citei, mapeia 24 projetos aqui no Rio Grande do Norte, né? Entre iniciados, cancelados, manifestação de interesse e para que essa ferramenta ela seja atrativa para o investidor privado, né? Que traga potenciais empreendedores para o estado do Rio Grande do Norte e especialmente passando um ano aí de crise, vai ser necessária uma mudança, né, na conjuntura, é preciso tanto o parceiro privado quanto o público estar ciente dessa responsabilidade, né, de entregar à população e à sociedade o melhor negócio para privado e para público. Então, assim, o que Ítalo falou é que, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrija. Claro. O contrato ainda tem 20 anos, existe no estado do Rio Grande do Norte uma mudança de interlocução, isso gera todo um retrabalho. O importante é que tenha transparência, né, para a população. Claro. É importante que essa PPP do Arena das Dunas seja, claro, transparente, legal, mas que seja um sucesso, porque ela irá ser a propaganda para que outras PPPs venham, seja na área de saneamento, seja na área, como ele diz, prisional, educacional, porque como é que o investidor vem para um estado se ele não tem a segurança? Ele vai olhar para um player que está lá atuando e vai dizer, aquele camarada lá não obteve sucesso por conta disso. Então, ele precisa ter a segurança, a tranquilidade para poder vir. E o que Ítalo disse é que o estado do Rio Grande do Norte vai precisar muito disto, porque a capacidade de investimento do estado ela é muito reduzida e cada vez mais será menos. Então, é importante que como você falou, essas 24 iniciativas que tem no estado, elas avancem com o espelho da Arena das Dunas, dizendo assim para eles, um aprendizado, exatamente. Isso aqui deu certo, erramos aqui, exatamente. Erramos ali, temos que trazer os órgãos de controle junto para cá, exatamente, né? Para que isso tenha seja profícuo e duradouro, exatamente. Não é verdade? É isso mesmo, exatamente isso. O contrato é de 20 anos, né? A gente já está no 10º ano de operação, então ele tem mais 10, né? Até 2031 esse nosso contrato. Mas é exatamente isso, Flávio. É o benchmark que todo mundo que vai conectar com esse tipo de empreendimento aqui vai olhar, né? E a depender dessas características, gera desinteresse ou interesse, né? Gera uma possibilidade de você tomar um crédito mais barato, né? No sistema financeiro, ou como um investidor vai ter mais interesse em trazer para cá, então o crédito acaba ficando mais baixo, então o custo do projeto como um todo fica mais baixo. Ao invés de você conseguir fazer você consegue fazer 2 projetos. Então é uma cadeia, né? E que é importante que esse ciclo virtuoso, vamos falar assim, seja estimulado sempre e não ao contrário, né? Não funcionar como um desestímulo aí para os negócios. Bom demais. Ítalo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para nosso telespectador e ouvinte do TN Live Business, que está nos vendo aqui. O tema PPP, concessão, não é um tema, vamos dizer assim, muito popular, mas é um tema muito importante porque ele vai estar presente na vida de cada um de nós, todos, cada vez mais. E aquelas pessoas que estão começando, identifiquem aí as oportunidades que tem para desenvolver o seu trabalho, o seu negócio, como é que ela pode se localizar nesse mercado, como é que ela pode se inserir nisso aí. Bom, acho que a PPP e concessões é uma ferramenta assim, importantíssima, principalmente para o gestor público, né? É uma forma dele direcionar o investimento público e o desenvolvimento público de acordo com a política pública que ele entende, né? O gestor público está lá justamente para tomar essas decisões, né? Se é importante buscar educação, se é importante buscar infraestrutura, enfim, logística.
ele está na cadeira justamente para tomar essas decisões por nós. E a ferramenta está aí, né? É uma possibilidade de estar na prateleira, estar na mesa, é uma possibilidade de você entregar esse escopo para a sua população. E você que está buscando aí se movimentar, né, nessa volta da pandemia, dá uma olhada lá na Arena das Dunas. A gente tem o nosso site www.arenadunas.com.br. Então lá tem todas as informações desses produtos, sala, brevemente vai ter o coworking, loja, ver o que tem lá, os espaços para fazer eventos, né? Live, enfim, show, congresso, tudo isso a gente recebe. E se não tiver lá, você traz a ideia que a gente tem um time para fazer nascer essa ideia, né? A gente não tem um foco muito grande de receber conteúdo, então a gente não fecha a porta para conteúdo nenhum. A gente entende, enxerga, vê o que é que dá para fazer, ajuda às vezes o produtor formatar, né? Nesse sentido. Exatamente. Bom demais. Então você que vai, eu digo porque eu conheço, semana eu já estive lá na Arena das Dunas. É um lugar fantástico, você tem estacionamento, você tem segurança, conforto, tem vários ramos de atividade funcionando lá, desde lojas de equipamento de automóveis, a academia, a escritórios. Então, assim, é um grande espaço público, é um espaço que a população está muito bem localizado, você tem transporte coletivo ao lado, você tem transporte, fácil acesso, está próximo lá aos órgãos governamentais, ao centro administrativo, tem hotel em frente, quer dizer, você pode explorar muito aquilo ali. E a gente fica aqui com o desejo de ver a Arena das Dunas novamente lotada, cheia de gente, com o futebol, com os espetáculos, né? Com o Carnatal, que hoje funciona lá também na Arena das Dunas. E queria muito agradecer e deixar aí para Ítalo falar e fazer esse convite para o nosso telespectador. Eu que agradeço o espaço, Flávio, falar sobre esse tema, né? PPP e concessões e da Arena das Dunas, para mim é um prazer, estou sempre à disposição. Convido você se quiser também gravar um programa lá, de repente, fazer vamos combinar um cenário novo. Com o pessoal da Tribuna e da Jovem Pan News, para a gente, quem sabe, formatar um produto lá junto com a Arena das Dunas. Maravilha, o espaço está aberto para todos vocês e é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Ítalo. Obrigado a todos vocês que nos prestigiaram com a audiência. Boa noite e até a próxima TN Live Business.